Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Sextou, né? Os Dois Toques desta sexta-feira, véspera de rodada aí para os clubes gaúchos no Campeonato Brasileiro. Olha, o Grêmio, né? Indo pegar o Criciúma, o Grêmio agora fora das Copas, né? Já que na última terça-feira foi eliminado da Libertadores da América. O Internacional vai receber, né, o Cruzeiro, que ontem passou para a próxima fase da Sul-Americana. Um grande jogo do Cruzeiro ontem vencendo, ou seja, vem com time reserva, vem com time cansado, não sei, né? E agora um novo diretor, D'Alessandro. Bom, e o melhor dos gaúchos, Juventude, que continua numa Copa, na Copa do Brasil, estará indo para enfrentar o Atlético de Goiás, aquele que venceu o Internacional. O Atlético não tinha ganho ainda no seu estádio nesse Campeonato Brasileiro. Bom, essa é a vida dos gaúchos nesse final de semana em termos de Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, sinal para todo o Brasil, né? Pelo canal 575 da antena parabólica, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Em algumas regiões aí do estado, também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui, né, no PoStream TV, nos estúdios no Shopping Total, também na Desco TV, na Três Passos, na Rede Sul de Televisão, diversas alternativas que você tem aí para nos acompanhar sempre de segunda a sexta-feira. Para o mundo, bom, aí através das plataformas digitais. Tem o meu canal, Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, vá lá, né, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste a hora que quiser. Deu ao vivo, pode ser qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é dos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que, olha, lamentavelmente já está rebaixado. Última rodada nesse final de semana, o São José já rebaixado. Os outros gaúchos, o Caxias se mantendo aí na Série C, e a expectativa é que o outro gaúcho, o Ipiranga, entre os 8 primeiros, possa aí pleitear uma vaga, né, nos jogos de mata-mata, seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, para projetarmos aí os jogos do final de semana, recebendo aqui comigo dois gremistas, dois conselheiros gremistas aqui, Sérgio Vasques e Juliano Ferrer. E conselheiro colorado, como ele é muito grande, eu sempre digo, então na sexta-feira, quando ele vem, eu tenho que trazer dois, né, porque ele é grande, para equilibrar. Alan e Jürgen. E aí, Ana, e agora? Pelo menos um ídolo assumindo, né, agora a diretoria do Internacional, que vai ser na realidade, D'Alessandro, né, que vai ser na realidade, né, um algodão entre os cristais, né, ou seja, vai ser mais um trabalho de vestiário, onde mostra que o Inter está precisando muito, né. Boa noite, Cadu, boa noite ao Sérgio, ao Juliano, a todos que nos assistem. Eu enxergo essa questão de uma forma bem objetiva, né. A gente vem lutando muito tempo, conversando, falando que o Internacional precisava de uma mudança, que a gestão do futebol estava levando a equipe à bancarrota. Não tínhamos uma gestão profissional, ou seja, quem estava lá era um amigo do amigo. E o D'Alessandro, né, eu vejo muito assim, a política de futebol é muito parecida com a política de Brasília, né? Ah, não, o D'Alessandro ele era do nosso grupo, que foi candidato e tal. O fim de todos nós é o Internacional, o objetivo é o Internacional. O que é bom para o Internacional nesse momento? Alguém que seja do riscado, que possa entrar no vestiário e os jogadores respeitem. Porque a gente sabe que quando o jogador não respeita, o time começa a ir mal. Então eu entendo que o D'Alessandro é uma boa indicação. Agora, se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Né? Só o tempo vai dizer. E ele, diretor técnico, o André Mazzucco, né, diretor executivo também é um executivo cara... e o D'Alessandro, diretor esportivo. Até uma curiosidade, porque geralmente não olha, ele foi até intitulado como diretor, né, porque sempre é o coordenador. Né, é o coordenador esportivo e o diretor executivo.
e ele foi, né, colocado como diretor. Porque tanto se falou assim, né, desse viés do Barcelos de ser centralizador, né? Ou seja, as pessoas que estão lá, tanto o vice de futebol novo, né, o Bisol, e agora esse pessoal do departamento de futebol, eles têm que ter o quê? A autonomia para trabalhar. E o próprio Roger disse, né, o treinador, os jogadores, a comissão técnica precisa assim de um escudo nos momentos difíceis do futebol. E não estava acontecendo isso. Eu me lembro que a gente falava muito que o Felipe Becker não fala, o vice de futebol não fala, mas eu acho que ele não tinha autorização para falar. Tá? Isso a gente começa a observar, a ouvir, e não pode ser dessa maneira. Se quer realmente fazer uma gestão profissional, quem está lá dentro tem que trabalhar e tem que ter essa condição. E o Internacional tem um jogo dificílimo já agora, né, no domingo, diante de um Cruzeiro que vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito nas competições. Só que eu acho que é um bom momento, né? E com a chegada do D'Alessandro, de repente, para o torcedor voltar, vir ao lado do seu clube, né? Beira-Rio de novo, com um grande público, e partir para uma grande vitória diante do Cruzeiro. Pois é, jogar ele jogou muito, né? Agora, ele teve uma passagem aí pelo Cruzeiro, exatamente esse será o adversário do Inter, né, no próximo domingo. Uma vez como são as coisas do futebol, né? Ele teve um grande atrito com Alessandro Barcelos, foi acusado, acusou o presidente que não recebia no seu acordo financeiro, enfim, né? Era de um projeto da outra gestão, de Roberto Melo, junto com o Abel, professor Carraveta, né? E agora estão juntos. Esse é o futebol, né? Mas vamos ver o que o torcedor colorado pode esperar, né? Sem sombra de dúvida, uma pessoa extremamente... É um dos ídolos do Internacional. Agora, é questão do trabalho, essa afinidade com o Roger, o professor Paixão, ele até trabalhou com o Paixão, né? Vamos ver, claro que os resultados não virão, né? Ele vai ter um trabalho de vestiário, como eu disse, um algodão entre os cristais aí. A outra parte mais negocial será feita exatamente pelo novo, né? Pelo novo diretor aí, o André Mazzuco. Juliano e Serginho, o que dá para esperar desse Grêmio agora, que teve uma grande frustração, na realidade foram duas, né? Primeiro aquela eliminação contra o Corinthians nas penalidades máximas, e da mesma maneira na terça-feira, né? O Grêmio projetava muito essa possibilidade de Libertadores da América, e aí agora também fora. E restou que o Internacional já estava somente no Campeonato Brasileiro, tinha caído numa Sul-Americana, pior ainda, né? É uma competição, né, mais fraca, se é que se pode dizer, e também foi eliminado na Copa do Brasil pelo Juventude. O que dá para esperar desse Grêmio? Que não dá para negar que houve uma frustração muito grande por essa eliminação aí, né? Acho que é um grande desafio, né, Cadu? Antes de mais nada, obrigado pelo convite de estar aqui, Alain, Serginho, Cadu. É um grande desafio agora, me parece, para o Grêmio. O Grêmio vinha conseguindo passar as fases das competições das Copas anteriormente e nitidamente, mais uma vez, priorizando, quer dizer, poupando jogadores no Campeonato Brasileiro para focar nas Copas. E agora o grande desafio é remobilizar esse grupo para jogar um Campeonato Brasileiro em que a gente não vai brigar na ponta lá de cima. Claro que a gente tem que buscar, tem que tentar de todas as formas, quem sabe uma pré-Libertadores, quem sabe um pouco mais perto, mas é um grande desafio a remobilização. O que me deixa um pouco mais esperançoso e otimista é que eu acho que esse grupo de jogadores do Grêmio é um bom grupo tecnicamente falando. E agora melhora até com as contratações. E agora melhora ainda com as contratações. Então, se a gente tiver condições de mobilizar essa turma, mobilizar o vestiário, para que a gente busque uma posição melhor no Brasileiro, para que a gente garanta eventualmente uma participação pelo menos numa pré-Libertadores para o ano que vem, a gente consegue maturar o time, né, e fazer as alterações que são necessárias para em 2025 emplacar. Mas eu agora, quando eu estava falando e fez o paralelo com o Inter também, que saiu lá da Sul-Americana, o Grêmio saiu da Libertadores, ambos saíram da Copa do Brasil. Eu ontem estava conversando com um grande amigo meu que trabalha no Internacional, não vou referir o nome porque era uma conversa entre amigos, né? E eu disse para ele, eu estou muito preocupado porque eu estou achando que o futebol gaúcho está se diminuindo muito frente a outras praças, e especialmente com a entrada dessas SAFs, né, que a gente tem visto uma condição de administração e de impulsionamento financeiro bem significativo.
E eu disse para ele que eu estava preocupado. E ele me deu a opinião de dizer, Juliano, eu acho que tu não precisa te preocupar, porque eu acho que o Grêmio e o Inter em 2024 criaram a estrutura para ganhar, e eu atribuo, ele me dizendo, tá? Eu atribuo a 98% dos fracassos à situação da enchente. Ela efetivamente atrapalhou o trabalho de ambos os clubes. Eu estou trazendo esse elemento aqui porque não era algo que eu considerava tão significativo, não era algo, mas eu não vivo o vestiário, eu não estou lá no dia a dia. E ele trouxe essa opinião, isso me fez pensar, e de novo me fez, então, olha, então se foi isso, né, se ele está me dizendo que 98% foi isso, e a gente tem um grupo de jogadores que me parece tecnicamente bom e equilibrado, tendo substituições, tendo peças, claro, com problemas aqui ou ali, talvez a gente consiga finalizar o ano bem e ter um 2025. Juliano, tu me permite uma parte. A gente escutando os treinadores, né? Me lembro quando o Inter e o Grêmio estavam saindo da enchente e voltando para o campeonato, o Tite deu uma declaração, o Abel deu uma declaração. Realmente, não teremos como buscar o equilíbrio técnico. Né? As equipes do Rio Grande do Sul terão. Mas eu acredito que a gente não pode botar tanto assim na conta da enchente. Eu acho que houve, tanto de Grêmio e de Internacional, uma série de erros de gestão dentro do departamento de futebol, que fizeram com que eles estejam nessa situação perto da zona do rebaixamento. Acho que nós poderíamos muito bem estar ali perto de um G7, G6, e ainda dá, porque se tu for ver hoje, quem é o G7, ele está com 30 pontos, ou seja, está 5, 6 pontos à frente de Grêmio Internacional, e nós temos ainda jogos atrasados. Então tem todo um segundo turno pela frente, se fizer ajustar essa gestão, né? Voltar a jogar um bom futebol, eu ainda acredito que seja possível beliscar talvez um G6, G7. É porque não vai ser G6, G7, talvez seja G9. Né? Pode ser. Porque até G9 pode ser. Na Libertadores, dos 8, tem 5 brasileiros. A tendência é que seja um brasileiro campeão. Na Copa Brasil, pode abrir mais uma vaga, porque tem todos os times ali dos 8, tem 5 ou 6 que estão na frente do Grêmio Internacional. E tem a Sul-Americana também. E tem a Sul-Americana, que pelo que a gente viu ontem do Cruzeiro, o Cruzeiro deve chegar. E se o Cruzeiro chegar ao Bragantino, ao Corinthians... Tem o Fortaleza também, né? Tem o Fortaleza chegar, quer dizer, abre a nona vaga. Tá? Eu acho que, como o Juliano falou, 98% eu não colocaria esse percentual, apesar de ser professor, tu mexe mais com o percentual, mas da minha acho que no mínimo 50%. Não fui eu que coloquei, foi meu amigo, Sérgio. Eu acho que no mínimo 50%, 60% houve um prejuízo, mas não a nível de 98%. Eu acho que quando o Alain fala sobre gestão, é difícil porque a gente fala de gestão quando a gente não está lá dentro, e eu falei aqui no início do ano, quando eu debati aqui com o Cadu, que todo mundo dizia que o plantel do Internacional era um dos melhores, ia brigar pelo Campeonato Brasileiro, e eu digo só, as contratações podem ter sido boas, mas se não der liga no vestiário, não vai chegar a lugar nenhum. E de fato, foi o que aconteceu. Agora, o porquê não aconteceu, bom, isso aí só quem está lá dentro para verificar, a gente não tem como dizer. Já quanto ao Grêmio, o Grêmio teve essas dificuldades, que até foram muito maiores que todos os times brasileiros. A gente continua não jogando na arena, né? Continua jogando na arena, acho que... A partir sem ser esse domingo, o próximo sim, né? Com capacidade reduzida, 12 mil pessoas, só o anel de baixo liberado, mas estará jogando em cá. Mas a questão do gramado, o Renato não pode reclamar, porque o gramado está um horror. Mas o que eu vejo é que o Grêmio também, o Grêmio teve muitas dificuldades, acho que o Renato tem pecado muito nas escalações, o Renato, não sei se ele está chegando num momento que ele mesmo está de saco cheio, não sei, não tem que se interpretar, acho que ele não deve sair agora, acho que ele deve, se ele pariu, que ele continue. Não deve sair agora, já cometemos esse erro lá atrás, né, de tirar o Renato nesse tipo de momento. Ele tem que ser mantido e eu não acho, eu tenho uma opinião, eu não sou nem renatista nem anti-renatista, eu não gosto, inclusive, dessa polarização. Não gosto dessa polarização. Eu acho que o Renato é um excelente treinador, já fez trabalhos incríveis, ele tem tomado algumas decisões em termos de escalação, em termos de composição de grupo, em termos até de viagem, de quem ele está relacionando,
que às vezes me faz pensar que tem os motivos dele lá dentro, que são coisas tão evidentes, vamos dizer assim, há uma unanimidade tão grande fora, no sentido de que não era para fazer aquilo, que não é, o cara não vai estar fazendo aquilo por, vou fazer de birra, vou fazer para dar errado. Que eu vejo de Deve fora. ter coisas internas lá. Eu te digo o seguinte, velho, é que eu já disse, né? O Grêmio está que nem a política externa. Se eu falar mal do Lula, os caras vão dizer que eu sou Bolsonaro ou vice-versa. Mas eu não. Mas eu não entro nessa. Mas a mesma coisa do Renato. Se eu falar, não preciso falar do Renato, se eu falar que a escalação do Renato eu não gostei, os caras dizem que eu estou contra o Renato. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Ou depende ou não depende. Mas é que ele também tem uns discursos, veja bem, ele diz que o jogador se escala pelo que está jogando, tá certo? Eu não me lembro, no penúltimo jogo, no time dos jogos dos reservas que nós ganhamos, os 3 melhores foram o Natan, o Felipe, o Ednilson e o Monsalve. No próximo jogo, nenhum dos 3 se jogou. Entendeu? Então, mas é que talvez, é essa hipótese que eu fico sempre levantando, porque se eu estou na posição do Renato, eu não vou fazer birra. Eu não vou, se está todo mundo gostando, eu não vou votar. Não vou fazer isso. Eu tenho que pensar com a minha cabeça lá no Renato. Ele deve ter os motivos dele. Ele deve ter os motivos dele. Aí é que tá. O que eu vejo de fora, por exemplo, né? Claro, eu não assisto todas as entrevistas, mas esse comportamento dele exacerbado, ou seja, parece que virou o fio, está vindo contra ele mesmo. E o que parece não ter é alguém lá do lado dele, dentro da gestão, que possa falar com ele e dizer, bota o pé no freio. Até onde eu sei... Mas aí tu quer demais. O Renato tem toda essa autonomia. Até onde eu sei, a relação do Renato dentro do departamento de futebol com a direção e com o presidente é muito boa. Sim, então é verdade que o presidente agora é questionado... De absoluta confiança e de troca de ideias. Ele pode ser contrariado? Ele pode ser contrariado. Ele era contrariado, e aí eu estava muito mais próximo, na época eu estava como secretário do Conselho de Administração, ele era contrariado pelo próprio Romildo, pelo próprio... Então não existe essa máxima aí de que o Renato manda e desmanda. Não é bem assim. Não é bem assim. Claro, ele tem uma personalidade forte, ele é uma figura forte. Se ele comprar uma briga, a briga com ele não é algo tranquilo, mas ele é um cara correto, ele é um cara que respeita a hierarquia. Não tenho dúvida. Mas eu sempre digo, ele é se não maior, um dos maiores, se não maior ídolo, né? Até mereceu uma estátua, embora tenha conselheiros que tenha passado aqui, e ele disse durante a semana, me arrependi de ter votado. Aí o momento é a paixão, me arrependi de ter votado pela uma estátua por ele. Separar uma coisa da outra. Mas ele tem declarações e por isso se fala muito, ele se torna uma pessoa polêmica, ele é um técnico normal, como tem erros e tem acertos, né? Como a declaração dele que ele disse, não, eu fiz o certo contra o Fluminense, eu já tinha escalado os jogadores é que não deram a resposta, eles é que não jogaram, eles que foram que erraram. Ele não usou essas palavras, né, Gador? Isso é a interpretação mas que de uma certa faz. maneira foi isso. Ele não usou essas palavras. É a interpretação que se pode fazer. Eu, por exemplo, eu faço a interpretação de daqui a pouco essa gritaria que ele faz nas coletivas, que eu às vezes não gosto também. Que para nós é bom, porque não é uma maravilha. E essa gritaria que ele faz nas coletivas, às vezes me passa a ideia de que ele está matando no peito para proteger quem tá atrás. Mas ele já disse isso, não é? Porque eu boto a cara para bater, briguem comigo, fale mal de mim, briguem comigo, eu vou proteger todo mundo atrás de mim. Então, enfim, eu não sou renatista, tenho as minhas divergências, eventualmente, com atitudes e posturas que ele toma, ou escalação, ou isso, aquilo, mas eu quero crer que ele tem condições plenas de levar esse grupo. Se alguém tem condições de mobilizar esse grupo para terminar o ano de 24 numa boa posição no Brasileiro e galgando e montando uma estrutura e um time para em 2025 a gente vir mais forte, porque você sabe, Alain, Serginho e Cadu, uma equipe não é formada em 6 meses, ela não é formada em 1 ano, uma equipe é formada em 1, 2 anos para poder ter a solidez de ganhar, de disputar. Quando a gente olha Palmeiras, o jogo do Palmeiras e Botafogo essa semana, a gente vê a condição de entrosamento, de formação, melhor que isso, de movimentação, de velocidade. Tu olha um Fortaleza com jogadores medianos e que está aí quase liderando. Mas aí muitos anos com uma base de time. Aí nós vamos entrar nessa questão que o Juliano falou, que encontrou esse conhecido internacional. Aí é a questão da gestão. Ou seja, esses clubes... Né? A SAF tem 1000 maneiras de ser SAF, não é uma maneira só, tem 500, né? Não precisa nem ser SAF, uma gestão de SAF. Esses times, Bahia, Fortaleza,
eram o que hoje Grêmio Internacional estão. Olha, fazendo contas para não cair. Grêmio Internacional estavam na parte de cima da tabela, sempre brigando por cima. As coisas se inverteram, por isso que eu sempre... A gestão de Grêmio Internacional, ela tem que ser mudada. São gestões hoje amadoras. Não. Tirando 21 e esse ano, que das 600, o Grêmio sempre teve lá entre os 6 e 7. Não, tu está pegando uma coisa muito pontual. Bom, mas é uma coisa que... Juliano e Alain, eu estou pensando no seguinte, acho que, falar de Grêmio, o Grêmio chegar o mais rápido possível aos 45 pontos. Não, isso é a prioridade. Os dois. Deixa eu terminar. Por quê? Chegar aos 45 pontos e depois já começar a olhar da minutagem para os guris da base de sub-20, botar alguns jogadores já no Campeonato Brasileiro para ver o que serve ou não para o ano que vem. É isso que eu quero te dizer. Tu vai dizer, mas aí não vai chegar a Libertadores. Bom, mas é um risco que eu corro, mas no fundo eu vou poder olhar para alguns jogadores que não estão tendo a minutagem, entre aspas, que seja necessário, do jogador do Sub-20, por exemplo, que está fazendo o Campeonato Brasileiro muito bom. Então tem jogadores lá que dá para ser olhado com mais carinho. O Cheron, dá para ser olhado o centroavante esse que está voltando. Jogou 2 jogos aí, eu esqueci o nome dele. Tem o Alisson, tem vários jogadores lá na base que tem que ser da minutagem já para preparar para o ano que vem, porque daí tu já sabe, já jogaram o Campeonato Brasileiro, já começa a preparar. O Jardiel, tu tá falando do Jardiel. O Jardiel, tu entende? Porque o Diego Costa, por exemplo, com certeza não vai ficar. Então tu tem que ter mais um centroavante. Então tu já vai ter tempo de botar no Campeonato Brasileiro, tu tá entendendo? Por isso que claro que eu quero chegar a 45 mais rápido, não é só porque vai mandar justamente para poder fazer esse projeto que tu estás dizendo. Já começou o trabalho para 25. Construir para 25. E Cadu, tu vai me permitir discordar de ti. Eu não acho que as gestões do Grêmio têm sido tão incompetentes assim de 2015 para cá. Eu acho que ela teve problemas, óbvio, nós queremos para a segunda divisão, como é que a gente vai dizer que não tem problema, né? Mas ela mantém, o Grêmio tem se mantido com algum equilíbrio financeiro, com alguma condição. Sim, agora chegou até os 100 milhões, exatamente o que o Grêmio projetava com a venda do Gustavinho. Exato, fica pior, daqui a pouco fica melhor, mas não é uma situação inadministrável, o Grêmio consegue... O Grêmio não tem formado grupos caríssimos, né? Parou essa bobagem de formar grupos caríssimos e tal. A gente tem se mantido, até eu vou te dizer, eu quero ganhar o próximo gauchão para ser octa, mas depois eu quero parar de ganhar gauchão. Porque sim, nós estamos vivendo só disso, né? Vocês têm que conseguir nos passar antes, eu já estou 80 anos esperando. Pois é, mas eu ando com pena, com pena das crianças. Eu ando com pena das crianças, porque tem colorado com 12 anos que não lembra o que é taça. Mas isso não faz. O Grêmio ficou 15 anos sem ganhar nada. Não sem ganhar nada. Não foi sem ganhar nada. A gente ganhou o gauchão naquele meio tempo. 8 anos sem ganhar gauchão, aí os caras se perdem na administração, contratam esse monte de jogador, achando que simplesmente gastando e contratando jogador vai fazer time, e no final das contas tem que pagar. Agora tem que pagar a conta. Quanto o SAF daria para o Grêmio Internacional hoje? Mas só um pouquinho, SAF. Depende, pegando o Inter que deve ser 700 milhões, não dá nada. O SAF chegaria só um pouquinho. Botaria 1 milhão. Vamos falar. Vendeu nos últimos anos 800 milhões. Não, quer dizer, a SAF do Grêmio está em $1. Sabe como é que é a SAF do Fortaleza? Quando o Fortaleza foi jogar a final da Sul-Americana, os torcedores passaram ali pelo Beira-Rio e eu conversei com alguns torcedores que eram dirigentes. O Fortaleza só deu 15% para os investidores. Somente 15%. O resto da gestão é do clube. Então, como nem tu disseste, tem modelos e modelos de SAF. Eu acho que a nossa característica não aceita tu entregar o clube para terceiros. Mas eu acho que não. A nossa característica. A questão tem vários modelos, tem várias formas. Exatamente, tem vários modelos. O que eu discordei do Cadu é que eu acho que o Grêmio tem, de 2015, especialmente para cá, gestões equilibradas, que cometem seus erros, mas que no fim das contas o clube segue equilibrado. Ele segue com uma estrutura. O Inter fez um outro caminho. O Inter nitidamente fez um all-in. Vamos gastar o que a gente não tem para tentar ganhar alguma coisa e a partir daí retomar. Se uma SAF chega hoje num clube ou no outro, a capacidade de negociação é muito diferente. É muito diferente. Não, mas tem de ver, por exemplo, olha só, o Bahia entregou 100% a gestão. O Fortaleza tem outro. O São Paulo está fazendo uma outra agora, né?
Eu acho que a SAF do Grêmio Então, tem que dizer a maneira. O que não dá, o que eu não aceito mais é isso aí. Ah, eu ganhei mais gauchão que tu. Ah, eu ganhei mais Grenal que tu. Ah, eu ganhei mais Grenal que tu. É isso que eu não quero. Mas o próximo tu quer. Sabe, o próximo só pra ser octa. Só pra ser octa. Eu só quero o próximo pra ser octa. Eu não quero porque virou uma coisa de bater em morto, entendeu? Aí tu bate em morto, tu fica achando que tu tá por cima da carne seca. Tá nos enganando isso, Serginho. Tá nos enganando. Eu acho que a nossa SAF, aí que pouca gente fala, claro que jogou muito dinheiro fora contra todos alguns jogadores que não precisavam, o Milton, mas tem que valorizar o fato de que o único presidente que investiu fortemente fez o Eldorado. Fez aquele centro de treinamento do Eldorado, foi na gestão do Milton. Foi uma estrutura maravilhosa. Maravilhosa. E eu vivo dizendo isso, eu friso muito isso. Então, pouco se fala. E eu acho que tem que se pegar de todos os jogadores que forem vendidos, continuar aumentando aquilo lá cada vez mais, porque é lá, a nossa SAF está lá. É lá que nós vamos fazer. Mas esse é um problema, sério. As bases de Grêmio Internacional foram abandonadas. Não, do Grêmio não. O Grêmio fez um pouco mais que o Internacional. Não, é um pouco mais, Cadu. Fez muito mais. Não. Mas o que era antigamente, o que era... Não, Cadu, não. O que eu tenho dito... As grandes conquistas de Grêmio Internacional era metade jogadores da base e metade jogadores estrangeiros. Hoje o Grêmio tem 10 estrangeiros, o Internacional tem 9 estrangeiros. O Grêmio continua investindo e tem tirado muitos frutos da base. Não nos compara. São gestões completamente diferentes. Eu estou dizendo que o Grêmio o Grêmio menos ruim que o Internacional. Não é menos ruim. Pior ainda. O Grêmio está revelando jogadores. 200 milhões em 5 anos, cara. E quantos jogadores tem no time principal? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Bom, vamos lá. Falando da base. Mas o Grêmio... No tempo que tu era diretor da base, dirigente, vamos lá, as maiores conquistas de Grêmio Internacional era metade da base e metade de jogadores chegaram de fora. Isso é filosofia do treinador, do trabalho do treinador. Bom. É diferente. Bom, o que não é diferente, aí você tem a tranquilidade da certeza de que sai sempre bem sucedido, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer... alugar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem você quer adquirir um imóvel, ela tem todas as fases financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Os contatos estão aí na tela. Telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, então qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também ali de consertos para lavagem, limpeza, pensão de lajes, de pisos, o que você precisar. E atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, a revisão do seu carro, aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e também aquela promoção permanente que você tem lá exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Aí é na Casa dos Pneus, são 60 anos da Casa dos Pneus. Então, tá aí o endereço, Avenida Ceará 1055, telefone caso você queira agendar sua ida da Casa dos Pneus. 51, o código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência aos nossos 2 toques desta sexta-feira, e aí falando, mas também aí dos jogos, projetando os jogos aí dos gaúchos nesse final de semana em termos de Campeonato Brasileiro. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein?
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, que você tem na Márcia TV, no Pô Stream TV, diversas alternativas, também nas plataformas digitais, né? O meu canal, Dois Toques, 2 numeral, Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, né? Aí se inscreva, compartilhe, dê o seu like, aí não viu ao vivo, pode ver a hora, né, que ficar melhor para você, qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques de hoje com Sérgio Vasco, Juliano Ferrer e Alan Jurgel. Olha só essa mensagem aí, presta atenção nessa mensagem importante da Unimed. Pai que cuida merece cuidado completo da Unimed Porto Alegre. Aproveite as condições especiais para o mês dos pais e garanta mais proteção e saúde para a sua família contratando os planos Unimed e Odonto. Não deixe para depois e comece já a contar com a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Afinal, pai é quem cuida. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Mês dos pais Unimed, contrate Unimed e Odonto com condições especiais. Bom, o Internacional não terá centroavante Ener Valencia. Até porque eu acho que é uma maneira de preservar, né? O Roger, e o substituto será o Borré. Só que é outro também que é muito contestado pelo torcedor colorado, né? Então, além da necessidade, da obrigatoriedade de uma vitória, o Inter que vem de um resultado terrível, né? Vergonhoso, a derrota para o Atlético Goianiense no último final de semana. Eu acho que está nítido a questão Valencia, né? Tu não pode abandonar o jogador, ele é um patrimônio do clube. Só que o que a gente vê dentro de campo ali no estádio é que ele está com a cabeça em outro lugar. O corpo está presente, mas a cabeça do cara está em outro lugar. E só lá dentro, né, com a gestão do futebol, é que futebol ele tem. Como é que vai fazer o cara voltar a jogar? Esse é um trabalho de quem está lá dentro. Mas se o cara não está jogando, não está no contrato dele que ele tem que ser titular em todos os jogos. Tem que abrir espaço para outros jogadores, dá um tempo para ele, recupera o jogador. Borré está voltando, Alan Patrick está voltando, o Gabriel Carvalho está numa fase muito boa, o Roger está tentando achar a melhor maneira. Eu acho que o que acontece no jogo contra o Atlético Goianiense, vamos lá, o Internacional perdeu, mas o Alário perdeu 2 gols debaixo da goleira, ou seja, está se construindo jogada, os caras não estão fazendo. Tu viu isso? Olha, o Internacional foi patético contra o Atlético. Mas perdeu o gol, né? Perdeu a oportunidade, ou seja... Conseguiu, o primeiro tempo horrível. Teve aqueles 2 lances para o Valência no início, né? Mas depois, olha, time que havia vencido. Oportunidade agora com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro jogou quinta, segunda,
Jogou o quinto. Essa é uma... eu acho O Cruzeiro vem com o time mais do que reserva. Eu duvido que o Paulo Não, eu não acredito. Não, e se Paulo vier... vai jogar 2 vezes com o Internacional agora esse fim de semana, quarta-feira. Se tiver que poupar, vai poupar contra o Atlético Goianiense. Não, e outra coisa... Não, mas mesmo que venha com o titular, Sérgio, tu sabe disso. Vai vir um time desgastado. Porque o emocional do jogo de ontem, né, uma decisão nas penalidades máximas e tudo, é um desgaste emocional, mesmo que venha com os titulares. É uma faca de 2 legumes, como diz o outro. Desgaste emocional se tivesse perdido. Quando ganha, o desgaste emocional vai para cima. Ontem teve Bom, uma então peculiaridade do jogo de ontem, né, o Advíncula foi expulso aos 15 segundos do primeiro tempo. O 14 foi o gol do Yula. Tá? Então foi expulso, ou seja, o Boca jogou com um jogador a menos o jogo inteiro. Eu queria ser e mesmo assim, eu queria assim, quase mas eu acho que o Internacional tem que a preocupação do 50% da vontade desses caras do. Bom, Argentina é argentino, você sabe. Mas deixa eu pegar essa tua colocação, como é que é a faca de 2 legumes, né? Aí quando ganha foi bem. Então o contrário serve pro Grêmio? O quê? Não, porque tu disseste que aí como ganhou, a questão... Então o Grêmio é o contrário. Dá muito má moral. O time quando tá ganhando, tudo dá certo, cara. Bom, então tu quer dizer que o Grêmio tá sem moral para enfrentar o Criciúma? O Grêmio tá numa situação bem complicada para enfrentar o Criciúma, não tenho dúvida disso, cara. Sim, cara. Não tenho dúvida disso. Por isso que eu tô te falando, mas justamente o cara quando tu tá bem de vida, tu enfrenta as coisas com muito mais vontade. É evidente. Não, eu nem considero só vontade, né, Serginho? E digo, esse jogo contra o Criciúma é um jogo... Até porque futebol não é só vontade. Não é só vontade. Esse jogo contra o Criciúma é um jogo... Tem que ter vontade. Tem que ter, mas não é. Muito complicado. Esse jogo é um jogo muito complicado. Primeiro que o Criciúma, se a gente pegar do 8º para baixo no Campeonato Brasileiro, tá todo mundo jogando mais ou menos a mesma bola. Então esse time do Criciúma é igual ao do Grêmio, vamos dizer assim, ou tá jogando a mesma coisa. Esse é o primeiro ponto. Segundo que tem torcida, os caras gostam de futebol, não é? Tu não joga contra o Atlético Goianiense que a torcida lá não é tão dedicada. E terceiro que sim, a gente veio de uma eliminação, quer dizer, então tu remotivar, tu mostrar para os caras que vai dar certo, que aquele gol que ele errou, ele agora não vai errar, que aquele passe que mais difícil ele tem que tentar dar, porque é o passe que faz a diferença. A questão da confiança que nós estamos falando não é só correr ou não correr, é ter a confiança de tentar fazer a jogada, de tentar uma jogada diferente, de tentar chutar gol, enfim, isso eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai passar muito trabalho no domingo, e o que eu torço é que nesse curto espaço de tempo o Grêmio tenha conseguido remobilizar o seu vestiário e mostrar para a turma que, olha, agora nós vamos fazer um 2024 da melhor forma que a gente puder, para que em 2025 a gente tenha competições interessantes para disputar. Não tem tu, vai tu mesmo, é o que sobrou, não adianta. O que sobrou é arroz e feijão, vamos de arroz e feijão bem temperadinho e vai embora. Eu só espero que o Grêmio jogue os dois, não esqueça de jogar no primeiro tempo ou no segundo tempo, o Grêmio seja um pouco mais estável. Isso eu também penso que o Grêmio... Mas o Campeonato Brasileiro tem muito valor. Pega o Palmeiras, que foi eliminado agora, né? A presidente do Palmeiras. Que presidente, né? O Palmeiras vai disputar com tudo o tricampeonato brasileiro. Ou seja, o presidente toma as rédeas para si, né? E enche de coragem o torcedor. Vamos lá, é gestão, não é SAF. Mas ela tem o que disputar, né? Mas não é só isso, a postura. A gente não pode dizer isso pro jogador do Grêmio. Nós vamos disputar o título do brasileiro. O presidente do Grêmio nem fala. Tudo bem. É isso que eu estou dizendo. Não, falou, mas numa circunstância. Falou e foi patético. Aí questionado pelo repórter se o Gustavinho está, não, ainda não, isso e aquilo e tal. Logo depois o repórter foi o Gustavinho, não, estou com viagem marcada para hoje, sexta-feira. Pode se dizer o seguinte, tudo bem, não vou ser campeão, pode ser bom. Nossa, agora a missão agora é buscar uma vaga na Libertadores. É pouco, mas para o momento vai ser... Mas tu está te comunicando com o torcedor, entendeu? Sabe que esse negócio de comunicar com o torcedor, eu tenho minhas reservas com relação a isso também. O cara se comunica bem com o torcedor é ganhar jogo. O torcedor não fica querendo se comunicar com o dirigente se o clube está ganhando.
Então, se tu é capaz de fazer uma remobilização e fazer um Campeonato Brasileiro, uma segunda metade de Campeonato Brasileiro com êxito, tu não precisa dar entrevista. Não, tudo bem, mas aí tu não pode vir a público aí dizer após o jogo, não, nós perdemos a classificação, não foi hoje, não foi no Maracanã, foi porque jogou. Mas o Grêmio venceu, o Grêmio venceu, Cadu, venceu em Curitiba. Cadu, tu é um comunicador experiente, para não dizer antigo. Tu é um comunicador também antigo. Também antigo. Tá de aniversário, não, já foi. Tá de aniversário. Você sabe? Mais de 200 pessoas e não me convidou. 200 pessoas. Já reservou o barranco lá. Ele reservou o barranco. Aqui, ó. As pessoas que não foram convidadas estão reservando o barranco a partir das 8h30 da noite. O Cadu reservou o barranco com o Elcio lá. O Elcio Fiorini. Reservou todo mundo. Vai fazer fake e vai me deixar mal. Não tem nada. Que nem ele fez há 2 finais de semana atrás. A mesma coisa. Juntou 200 pessoas no barranco. Alguém que não foi convidado, viu? Pobre dele. Não tem sucesso. Se é pra fazer fake, eu vou fazer fake também. Voltando à Vaca Fria. Há quantos anos? Voltando à Vaca Fria. Olha a idade, só para fazer o parente. Não, eu digo assim, ó. Ele não conta, ele não conta. Não, sou avô. Não, mas não é essa questão. A idade, o que passou não me interessa. A minha preocupação é os que vêm pela frente. O que passou não sei. Mas o que passou, tu como comunicador experiente, tu sabe que entrevista, esse mesmo debate que nós estamos fazendo aqui, se a gente der para 10 pessoas analisar, vão ter 10 interpretações do que o Juliano disse, vão pegar aquela frase que eu disse que olha que bobagem. Então a gente consegue fazer o que quiser com uma entrevista. E ainda mais na derrota. Na derrota, o dirigente da entrevista, ele sabe que ele vai se queimar de qualquer jeito. Qualquer coisa que ele disser, ele vai se queimar. Então a gente não pode pegar por aí. Falar com o torcedor é importante? É importante. Claro que é importante. Mas a melhor forma de falar com o torcedor é ganhar dentro do campo. Essa é a melhor forma de falar com o torcedor. E eu conheço o Alberto Guerra, conheço o trabalho que está sendo desenvolvido e sei que internamente existe muito planejamento, trabalho e firmeza nas decisões que são tomadas. Mas eu não estou dizendo não, Júlio. Claro que só vitória é evidente. Quando tu perde, o tapete é levantado, sai tudo que é do lado. Quando tu ganha, o tapete fica lá. Mas tudo bem. Mas eu acho que no momento, eu não estou dizendo... Eu acho que durante a semana, agora chega um momento, uma só, tu entende? De dizer assim, ó, pessoal, nós já sabemos porque nós analisamos porque perdemos, agora nós vamos tentar buscar a vitória e tentar, se está difícil, dá uma mensagem não custa nada, cara. Tu entende? Não estou dizendo na entrevista todos os dias, mas no momento, já que agora nós vamos retornar, nós já analisamos nossos erros, vamos tentar resolvê-los da melhor maneira possível e vamos em busca de uma classificação para a Libertadores no ano que vem. Bom, aí tu está sendo otimista. Olha, tomara que eu esteja enganado. Ano que vem não teremos Libertadores nem para Grêmio nem para Inter. Não teremos Libertadores nem para Grêmio nem para Inter. Cadu, eu disse aqui no início do ano para ti, Cadu, que o Grêmio e o Nacional só iriam ganhar o Campeonato Gaúcho. Isso é pequenez. Não é pequenez, mas é o que eu sabia. Agora, conseguir classificação, eu acho que tu tem que pensar na frente. Eu vou dizer assim, só que errou, né, na tua premonição, né? E errou pela premissa equivocada, né? Só o Grêmio ganha campeonato. Pode ver. Agora, eu vou dizer assim, ó, se... Eu disse que a única coisa que um dos dois podia ganhar. O campeonato, na realidade, hoje o Grêmio é os 45 pontos para fugir. Agora, se chegar a Sul-Americana, olha, parece que vão para Guete para comemorar a vaga na Sul-Americana. Libertadores, esqueça esse ano que vem. Eu tenho que pensar no mínimo Libertadores. Agora, se eu conseguir passar os 45... Ô, Cadu, não fica falando Guete... Porque tem Colorado nos assistindo e eles podem achar que ainda se comemora título na Guete. Pois é, mas como faz muito tempo, o cara pode ainda achar que se comemora na Guete. O pessoal não é mais na Guete, tem outros lugares para comemorar. É que para mim, por exemplo, eu acho que Grêmio Internacional estão parados no tempo e espaço. Agora, falar em ganhar, vá para onde você quiser para comemorar, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião do Sudão, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, Banco do Rio Grande, é o Banrisul, né? Está sempre nos facilitando em todos os segmentos de nossas vidas. Como é o caso de agora, com o Plano Safra Banrisul. O produtor rural tem ao seu lado um banco que conhece bem o agro. Vamos retomar o crescimento do Rio Grande do Sul juntos. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande,
o Banco dos Gaúchos. Você quer belezar o seu ambiente, seja ele que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressum, e loja sempre bem pertinho de você, ó, Porto Alegre, região metropolitana, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique Impresso. E você tem ainda, né? Olha, você pede e recebe em casa. Só tá aí, ó, os contatos, telefone e também pelo site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta sexta-feira. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir juntos. O único, porque te entende. Porque te entende. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com o Sérgio Vasques, dois conselheiros gremistas, Juliano Ferreira e o conselheiro colorado Alan Yuri. Nosso Dois Toques você nos acompanha, né, na Márcia TV, para todo o Brasil, para todo o estado do Rio Grande do Sul, também no PoStream TV, outras alternativas e pelas plataformas digitais. Tem o meu canal, se não viu ao vivo, veja a hora que você quiser. Dois Toques numeral, Cadu Oliveira. E também pelas redes sociais aí das emissoras.
Você quer deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, lavagem 5 estrelas. Atendimento vivo, deixa o carro, vai buscar, espera. E é diário, tem tempo durante a semana, pode ser amanhã, domingo, feriado, quando ficar melhor para você. Está aí o telefone, endereço, ponto tradicional, em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então resolva no martelinho de ouro. Cruz da Cunha, 309, está aí o telefone, a gente com o Marcelinho, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Alan, olha, o Roger, como até o Juliano falou no primeiro bloco, né? Até para te montar um time, tu não monta de uma hora para outra, né? O Roger pegou uma aí, com muitos vícios, muitos problemas do Cudê, né? Mas dá para 1 mês e meio aí apenas uma vitória, né? O torcedor cobra, o torcedor exige, né? Olha, não vindo um resultado positivo, essa pressão vai aumentar. Embora o Inter ainda tenha 4 jogos a menos que os demais, enfim, e tal, né? Que alguns, né? Mas também tem que fazer porque desses resultados aí. Esse é um jogo que vai pesar muito a questão do resultado, Alan. Eu acho que é aquilo que a gente falava, né? O Internacional entrou numa transição através do seu novo treinador, do novo preparador físico, e já se passaram 3, 4 semanas. A partir de agora, realmente, os resultados não estão vindo. E domingo vai ser um grande jogo. Né? Eu assisti o jogo do Cruzeiro ontem, é uma equipe equilibrada. Até porque são históricos os jogos entre Inter e Cruzeiro, tem sido, história, né? De muita emoção, como diria Roberto Carlos. Em seguida, quarta-feira, vai ter em Belo Horizonte, né? Aquele jogo atrasado. Cruzeiro Internacional vai ser 19h30 na quarta-feira. 21h30. Não, acho que é 19h. Então mudou, então. A princípio está marcado 21h30. 21h30. No site do Cruzeiro está 19h30. Então, é que muda muito, daqui um pouco, né? Antes está 21h30. Mas vamos lá. Agora, esse jogo é fundamental. Acho que certamente o Internacional vai fazer uma série de promoções para que o torcedor volte a campo. O D'Alessandro vai chamar? Tem esse quesito do D'Alessandro, e isso faz diferença também para o torcedor, faz diferença. É um jogo domingo onde o torcedor do interior, as famílias, podem ir ao jogo. Vai estar tempo bom? Eu não sei. Vai estar frio, certamente vai estar frio. Não, frio sem chuva Então, falar em frio, o Grêmio vem quente? Porque o que consequências pode ter para o Grêmio nesse jogo? Não vai ser um jogo, né, simples, que joga com o Criciúma, né? Que consequências pode ter após essa eliminação? A consequência é essa que eu comentei antes, Cadu. É a necessidade de remobilizar para ter objetivos, né? A gente trabalha, todo mundo trabalha por objetivos. Os atletas também trabalham por objetivos, né? Qual é o objetivo agora do Grêmio? A grande questão, o grande desafio é conseguir colocar dentro do vestiário os objetivos e todo mundo abraçar esse objetivo para que a gente consiga algo melhor no Brasileiro esse ano. Primeiro os 45 pontos e depois algo mais dentro do Brasileiro. Esse é o grande desafio. Pois é, porque o que restou agora, para o Inter já era isso, já tinha restado só o Brasileiro. E o Grêmio, que projetava coisas maiores, inclusive, que tinha essa possibilidade, só restou agora o Brasileiro, Sérgio. Foi eliminado, a gente sabia que era muito difícil, tanto a Libertadores como o Brasil. A gente queria chegar o mais longe possível para até faturar um pouco de dinheiro. Mas aquele negócio, eu acho que no momento que está vivendo o Campeonato Brasileiro, tem que olhar pelo outro lado também. De repente pode ter sido uma boa para a gente escapar logo dos 45. É um copo meio cheio, né? Um copo meio cheio e meio vazio. É lógico, tu vai jogar, mas tu não queria ser claro? Não, mas tem que E até vamos lá, né? São duas grandes equipes, mas foi eliminada tanto numa competição como na outra, nas Copas, por 2 times que estão hoje em zona de rebaixamento. Corinthians e Fluminense. Esse também pode ser o copo meio cheio, né? Também. Porque esse também pode ser o copo meio cheio. O futebol sempre foi momento, né, Cadu? Um dia não, mata-mata, se tu tá num dia não, tu perde um jogo e não resolve mais. Só não estou dizendo que vou tirar a culpa do Grêmio não ter jogado 40. O Grêmio não jogou 45 minutos no Maracanã. Vai jogar um jogo de 90, o Grêmio praticamente nem entrou em campo nos primeiros 45, aí fica difícil, né? Mas a crítica foi direta no Renato, né? Sobre a montagem da equipe, né? O esvaziamento do meio-campo, né? Se dizia, né? Times do Mano Menezes são times compactos. Mas não é questão, e o Renato escolheu jogar sem meio-campo. Mas o Grêmio já tinha tomado salada contra o Bahia, que eles jogaram todo o meio do campo. O meio do campo, o Grêmio já tomou um chocolate com aquele meio do campo do Bahia. Mas aí ele jogou descaracterizado. O que eu tenho notado muito, muito fortemente, e aí eu tenho notado também no Inter, é a falta de intensidade de jogo. O jogo contra o Bahia, Serginho, com um time descaracterizado, sim, mas
com uma marcação muito passiva, muito... O Grêmio? O Grêmio joga com 2 no meio do campo, não tem um volante para cá. Tem que ter mais intensidade. Bom, mas precisa botar intensidade. Mas era um time reserva, né? E aí até quem diz que após jogar... Olha, é uma coisa... Gemerson, que inclusive era o zagueiro que estava suspenso para jogar contra o Fluminense. Não, mas nós estamos com a cabeça no jogo contra o Fluminense. Não é questão, Cadu. Mas eu acho que tem uma vantagem agora. Restando só o Campeonato Brasileiro, o Renato vai poder utilizar, né, essas novas contratações. Porque reclamava tanto das contratações, o jogo Fluminense só tinha 2 dos novos. Só 2. O Bright White e o Bright White e o Gemerson. Só os 2, o zagueiro. Entrou na janela. O Gonçalves entrou. Não, entrou depois, saindo jogando. Saindo jogando. Depois sim, saindo jogando. Então agora pelo menos ele vai ter a oportunidade, né? Desses reforços que foram todos elogiados. Aquela história. Quando se erra, se critica, mas quando se acerta, se elogia. Até as contratações do Antônio Brum, vice-presidente. O time do Grêmio, no primeiro tempo, a bola não soltou para ver se resolve. Ele driblava, tentava driblar e perdia a bola e veio os caras para cima do jogo. O Grêmio não tem um meio do campo, a mesma coisa jogando com reserva contra o Bahia. Povoou o meio do campo, cara. Os caras do Bahia jogam 4, 5 no meio do campo e nós lá com 2 e sem nenhum marcador. Vamos ver, se fala os jogadores que mostraram. Aí também a mecânica de jogo. O Bright White no primeiro jogo arrebentou, nos 2 outros jogos não, porque a bola não chegou. Serve para o Valência também, que se fala muito que a bola não chega, né? Então tem tudo uma mecânica de jogo também. Vamos ver o que o Renato deve apresentar aí para esse jogo contra o Criciúma. Acho que, como eu disse, é um jogo preocupante. É um jogo preocupante, sim. Eu acho que até para ele, hein? Porque a cobrança... Vou dizer uma coisa, que um jogador que todo mundo dá-lhe pau, é um jogador que mais demonstrou vontade, ganância e ganas de ganhar, o lateral esquerdo. Mas o Reinaldo tem esse perfil, né? Mas nós estamos entrando naquela discussão de novo. Só vontade não ganha jogo, só vontade não ganha. Tem que ter o Internacional. Vamos lá, esses jogadores... Mas o jogador mais ou menos sem vontade é pior ainda, cara. Olha aqui, só um pouquinho. Esses jogadores que o Internacional contratou, tem qualidade, né? Borré tem qualidade, Valência tem qualidade. Mas cadê a vontade? Cadê a vontade? Cadê a vontade? Mas eu prefiro um jogador mais ou menos com vontade que vai chegar no lugar. Tanto é que nós falamos aqui, me diz quantos jogadores, eu não estou dizendo que vai ter, quantos jogadores, tu falaste aqui nesse programa, o Juventude está melhor que o Grêmio Internacional. E tá. Quantos do Juventude seriam titular do Grêmio Internacional? Bom, não sei. Bom. Quantos do Fortaleza seriam titular do Grêmio Internacional? Então, é mecânica de jogo, não disse que não tem nenhum que eu quero. Não estou dizendo que fala nisso. Para a gente encerrar. Não, eu perguntei quantos. Para a superioridade que estão demonstrando, teria que ter no mínimo 5 ou 6. Isso que eu quero dizer. Claro que tem. Eu, por exemplo, no jogo. Uma coisa é o papel. O Carlos aquele jogaria no Grêmio. O Kaique jogaria no Grêmio. Mas uma coisa é o papel. Quetino. Mas uma coisa é o papel. O papel, o time do Internacional no início era espetacular. Dito não pela imprensa, daqui não tem gremista nem colorado, tá? Dito pela imprensa. Não, também. Dito pela imprensa. Também. Também. Vai menosprezar os caras daqui pra lá, Serginho. Saiu daqui. Que isso? Não estou menosprezando. Eu estou elogiando, rapaz. Eu estou elogiando os caras daqui. Saiu daqui do Rio Grande do Sul, que é o melhor plantel, um dos melhores plantéis do Brasil. Eles ouvem muito aqui. Sim. Saiu daqui para lá. Aonde nós discutimos, e aí sempre concordamos, aonde saímos sempre daqui, vamos para o Barranco, restaurante e cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. O Complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição, não esquecendo as promoções que você tem no Barranquinho, de terça, né, a domingo. E aí, você curte aonde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega, não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, qualquer local, sempre saboreando meu suco da Survalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar comer o Kia da São Motos. A revenda da Avenida Ipiranga 8113, Jefferson Sustenal, lhe dando toda assistência para manutenção, revisão, troca, compra do seu Kia. Aos adeptos de 2 rodas, ao lado, na Suzuki Stone Motor, também todas as facilidades que o Jefferson lhe oferece. Preço e qualidade, só tem o local. Aí, ó. O slogan de tudo, economizar é comprar bens, você só tem no Grupo Zafari. Bom, o Juventude, que está o único nas Copas e à frente da dupla Granal no Campeonato Brasileiro, vamos lá, pega o Atlético Goianiense, tá? Venceu fora o Atlético Paranaense, é a campanha aí do Juventude. Vamos lá, antes de encerrar, teus palpites aí para os jogos do dupla Granal e Juventude. Grêmio 1-0, choradinho. Internacional vai ganhar também de 1-0. E Juventude? Juventude contra coisa.
Juventude vai se complicar mais. Juventude, quando o time pequeno vai empatar. Tá certo. Juliano? Não dou palpite de resultado, porque eu acho que não traçou. Não, mas pelo menos ganha, empata. Acho que o Grêmio vai ter um jogo muito difícil. Eu quero ter a confiança de que a gente vai conseguir superar. Eu acho que o jogo do Inter contra o Cruzeiro misto aqui tá favas contadas, aí vão comemorar que o D'Alessandro voltou, que tudo tá resolvido. E o Juventude tem um jogo, acho que dá para ganhar também. Alan, rapidamente. Eu acho que o Juventude vai perder para o Atlético Goianiense, o Grêmio vai empatar e o Internacional consegue 2-0 contra o Cruzeiro. Tá bom, eu vou assim, ó, quero 1-0, é goleada, os 3 ganham do 1-0, tá maravilha. Obrigado, Sérgio, obrigado, Juliano, obrigado, Alan, obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Olha, tem meu canal, se você não viu ao vivo, qualquer hora, 2 toques numeral, Cadu Oliveira, né? Siga lá, se inscreva e compartilhe. Bom, desejar a todos vocês um bom final de noite e um ótimo final de semana. Parabéns mais uma vez. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.